Como pintar falso barrado. Observe que aqui eu já preenchi com a minha cor de fundo, certo? Nessa primeira parte aqui que é cheia, ó. E agora eu vou começar a fazer a parte do volume. Vou colocar as minhas tintas aqui para que eu possa ir tirando o excesso. Então, o que que eu faço? Tiro o excesso aqui, vou pintar com uma brochinha e vou colocando luminosidade nessas partes aqui, onde eu quero que dê um volume um pouco maior. E aqui. Essa já é a segunda parte do stencil. A primeira era essa daqui, que eu fiz o fundo, certo? Então, a cor que você escolher, você vai aplicar. Depois, a segunda, você já vai vir com a luminosidade, com o branco. Vai tirando o excesso de tinta ali no pratinho. Essa parte aqui eu quero que dê um volume, para dar a impressão que essa toalha tá vindo para frente. Então, eu coloco aqui, aqui e aqui um pouquinho e subo nesse meio, para dar a impressão que ela tá fazendo uma volta aqui por cima. Aqui. Já marquei onde que vai ser as minhas cores de luminosidade. Agora, eu venho com essa parte aqui, que é a sombra. Aqui, como vocês podem ver, o encaixe do stencil, então ele ficou o tom do fundo. Aqui eu vou usar o chocolate para fazer a primeira sombra. Venho batendo. Tô usando uma brochinha. Sempre que eu for pintar alguma coisa que o stencil não alcance toda a extensão do tecido, eu sempre deixo a última parte por cima, como eu fiz aqui, que vocês viram. Esse é o tom mais claro de sombra. Como assim, Andréia, mais claro? Mesmo a sombra, você precisa sempre colocar tons que dê a impressão de profundidade. Nesse caso aqui, eu usei o chocolate para esse primeiro tom. E agora, para dar um tom mais escuro, eu vou vir com um pouquinho de jacarandá. Bem próximo aqui ao meu stencil, ó, ao recorte do stencil. E essa parte de baixo, eu vou deixá-la um pouquinho mais clara. Não vou puxar o jacarandá, vou deixar só o chocolate puro. Mesmo nesse pequenininho, tem que colocar um pouco. Isso aqui faz toda a diferença. Eu sempre chamo isso aqui de acerto de luz e sombra. Depois que você já faz a luz, já faz a sombra, você tem que vir e dar esse acabamento. Isso faz toda a diferença na tua pintura. Olha como que ele vai ficando. Já vai dando aquele volume, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Nessas partes aqui, onde eu já dei uma iluminada, eu preciso fazer um pouco de volume, colocando a cor. Deixa eu lavar esse pincel, que ele tá bem bom. Vou continuar usando esse. Então, agora, eu vou vir com um tom um pouquinho mais forte. No meu caso, aqui pro fundo, eu usei o ocre ouro. E agora, para fazer esse acertozinho aqui de sombra, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o siena natural. E vou vir aqui como se eu quisesse colocar um pouquinho de sombra por trás aqui dessa luz. Coloco aqui, veja a diferença que ele vai dando. Coloco aqui. E aqui, olha, onde a minha toalha virou, eu vou colocar um pouquinho também. Sempre esfumando para não dar aquele ar de coisa muito parada, né? Aqui, como eu tô dando movimento, é sempre importante esfumar. Mesmo com o uso de stencil, eu vejo o quanto é importante você ter esse entendimento da luz e da sombra. Porque se você não conseguir visualizar isso, como é que você vai colocar a luz e a sombra para dar esse efeito dessa
que essa toalha realmente está dobrada, que esse barrado realmente está fazendo essas dobras. Ele fica uma coisa muito estática. Então, por isso que é importante você ter esse entendimento, olhar o desenho e saber exatamente por que você está colocando uma cor aqui e a outra cor ali. Agora eu vou vir para o lado de cá. Aqui embaixo também coloco uma sombrinha. Sempre cuidando para ele não ficar marcado. Se ficar marcado, depois dá para dar mais uma esfumadinha com a brochinha. Se você tiver ela aí, ó, você pode estar usando, ela espalha com mais facilidade. Olha, aqui eu vou ter que colocar o stencil novamente, porque ele não é a extensão inteira do meu pano. Ó, vou espalhando para não ficar marcado. Venho aqui, acrescento mais um pouquinho. Sempre para dar aquela profundidade. É melhor sempre que você coloque pouca tinta no seu pincel, porque se é pouca, você volta e depois acrescenta um pouco mais. Agora, se você já coloca muito de cara, fica difícil. Se você erra a quantidade, depois para tirar dá bem mais trabalho. Então, é preferível que você coloque sempre menos tinta e vá pegando aos poucos, do que vir de uma vez com bastante. Aqui faltou desse lado de cá ainda, já vou colocar. Se você não tem assistência, você pode fazer a mão livre também. Vou dar mais uma esfumadinha, que eu não quero que fique manchado. Se ficou um pouco escuro, eu volto com a minha cor base aqui, olha. Acrescento mais um pouco, até ficar bem do jeitinho que eu quero. Aqui também vou acrescentar mais um pouquinho, que eu não quero que fique manchado, certo? Quero que dê bem um efeito de tecido dobrado mesmo. Sempre que ficar manchado, acrescente um pouquinho mais de tinta da cor do fundo, que você consegue um efeito bem bom. Misturar com mais facilidade. E agora eu só vou fazer os acertos aqui da luz. Colocar uns pontos um pouco mais fortes aqui. Em cada dobrinha, imagine que tem um lugar onde a luz bate de forma um pouquinho mais intensa. Então, eu tenho que colocar esses pontos de luz. E agora venho e também dou uma esfumadinha, não deixo ele uma coisa muito estática. Vou colocando até ficar bem, um efeito bem verdadeiro. Bem bonito. Agora eu só venho com o escuro e faço aqui a voltinha novamente. Para quê? Para que ele dê um efeito que tá dobrado de verdade aqui. Olha como que dá a diferença. A hora que eu coloco esse pontinho aqui mais escuro. Coloco em toda a extensão do meu trabalho. Um pouquinho, ó. Não preciso espalhar muito para baixo. Volto com o meu pincel fino. Agora volto só com o branco aqui, com essa parte da claridade. Dá para colocar tanto por o stencil novamente, ou vir a mão livre mesmo, porque aí eu consigo ver exatamente aonde que eu tô colocando, né? Aqui, ó,
mais alguns pontos de volume. Levemente, vai sempre colocando pouca tinta. Dá uma subidinha sem espalhar muito. E assim fica pronto o nosso barrado. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não segue a Criativa, siga, que sempre estou vindo com novidades aqui. Deixe seu like, suas dúvidas e até o próximo vídeo.